Olá, alunos, professores que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine, professora de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar alguns conteúdos hoje. O professor vai continuar com vocês aí na sala de aula direto, tá bom? Os alunos do sexto ano estão chegando na escola, né? Essa novidade, vários professores. Geralmente a escola é maior da que vocês estavam, mais colegas. Sejam muito bem-vindos, tá bom? O professor Mauro vai me auxiliar aqui com essa aula. Mauro. Olá, professora Elaine, olá, alunos e professores. Vamos aí trabalhar alguns conteúdos no objetivo de auxiliar, né, o trabalho dos professores na sala de aula com os alunos nesse retorno das aulas. O tema da nossa aula será ler e interpretar a diversidade do mundo. Como será que a leitura nos auxilia a observar, a compreender essa diversidade do nosso mundo? Então, a gente vai ver isso hoje, a partir daqui do conteúdo da nossa discussão, eu, professor Mauro, vocês aí com o professor na sala de aula também, e depois em casa, né? Vocês também podem ver com os pais de vocês, os colegas, trocar ideias e multiplicando as informações que vocês terão acesso. Mauro? Muito bem, vamos lá. O tema da aula, como a Pro leu, é ler e interpretar a diversidade do mundo. Habilidades do currículo paulista são duas, né? A primeira, ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas. Poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Segunda habilidade, inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. E os objetivos da nossa aula serão promover caminhos para a compreensão de variados gêneros textuais a partir de múltiplas linguagens e elementos da comunicação e utilizar estratégias de leitura, tá bom? Pensando aí para nós iniciarmos, né, essa discussão, o que será que é linguagem, né? Será que linguagem, língua é a mesma coisa? Como que nós utilizamos a linguagem no mundo, no nosso dia a dia? Nós temos uma aula lá no nosso repositório sobre poemas, que a gente fala sobre isso também, as linguagens, quais são os tipos de linguagens que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mauro, que tipo de linguagem será que nós utilizamos no dia a dia? Nós usamos muito a linguagem oral, né? Com palavras, né? Que é a linguagem verbal. A gente utiliza muito a oralidade. E, assim, na escola, né, os alunos costumam usar muito a verbal escrita também, né? Eu acho que é a que a gente mais usa. Talvez seja a que faz parte a grande parte da nossa comunicação é feita por linguagem verbal, né? Seja oral ou escrita. Isso. Então, linguagem é todo o mecanismo que nós utilizamos para nos comunicarmos, né? Então, cores, dança, gestos, linguagem verbal, como o professor disse, né? Pode ser oral ou escrita. Linguagem não verbal, que são as imagens, os sons, gestos e por aí vai. Ou a mista, tá? Que nós mesclamos as duas. Então, no dia a dia, a gente vai utilizar todas, né? Sim, Talvez alguma predomine, como o professor disse, né? A oralidade é o que nós mais utilizamos. Então, como eu disse, reforçando, vamos observar como a linguagem se dá no dia a dia e como, a partir dela, nós interpretamos o mundo. Então, por exemplo, quando a gente observa um quadro, né? As interpretações serão múltiplas, então, a partir daquelas cores, o que será que essa cor me traz de informação? Me traz alegria, me traz tristeza, esperança, a forma como a imagem está retratada também, né? O que ela me causa, o que ela traz à minha memória, quais as perspectivas que essa linguagem causa. Sim. Pensando aí também, além disso, né, da linguagem não verbal, verbal e mista, nós temos aí alguns outros elementos, tá? Então, o que a gente precisa pensar quando nos comunicamos? A mensagem, né? Então, qual é a informação que eu vou transmitir? Então, é sempre importante eu ter claro em mente qual o assunto, né? Que mensagem é esta?
E também pensar no meu locutor e no emissor. Então, quem está transmitindo essa informação? Tá? Quem é essa pessoa que irá transmitir? Ela tem competência para transmitir essa informação, para transmiti-la? Tudo isso vai afetar, né? Se esse emissor ele não for competente, se ele não tiver conhecimento dessa mensagem, a gente vai ter será complicada aí a compreensão ruídos, dela. Com certeza. Isso, os ruídos. E o receptor, quem receberá esta informação, né? Então, a mensagem ela tem que estar adequada a quem está recebendo a informação, tá bom? E o canal, né? Que canal comunicativo eu vou utilizar para compartilhar esta mensagem? Será um jornal, uma revista, impresso, online? Será apenas oralmente? Será a partir de um cartaz? Então, a gente tem que ter tudo isto em mente, senão há falhas na comunicação. Então, por exemplo, a linguagem formal e não formal. Né? O público que eu estou, que tipo de linguagem eu vou utilizar? Até mesmo numa revista, a gente pensar numa revista mais jovem, né? Vai ter ali uma mescla na linguagem que eu vou utilizar. Então, em determinado momento, eu posso ter uma linguagem mais formal, mas, para atender esse público mais jovem, eu utilizo uma linguagem mais informal. Exatamente. Exatamente. É muito comum, né, Pro? E você falando aqui sobre os elementos da comunicação, eu quero só lembrar uma coisinha, um exemplo rápido, né, para os alunos do 6º ano, verificarem como é que funciona essa questão da comunicação quando a gente não se atenta aos elementos. Né? A mensagem, você precisa ter cuidado com os elementos, porque, por exemplo, quando a gente recebe um recado, é muito comum a gente perguntar quem foi que deu esse recado, né? Então, dependendo, na escola, por exemplo, amanhã não vai ter aula. Aí o aluno pergunta, quem falou? Foi o aluno do 7º ano. A gente já dá menos credibilidade, né? Porque fala, pode ser uma brincadeira. Não, foi o diretor, foi o coordenador. Então aí já tem mais credibilidade. Perceba como o emissor é importante. A recepção também, né? Você tem uma mensagem para dar para uma pessoa, mas você manda um recado. Quem recebeu o recado, geralmente, quem vai transmitir o recado, geralmente não tem a mesma percepção da mensagem, não dá a mesma importância. E talvez essa mensagem seja super importante, mas ele não dá essa importância. Então, saber para quem você vai mandar, como falar, né? Também para poder saber se essa pessoa vai entender a mensagem, que é a linguagem, né? E o canal de comunicação que você for usar. Então, perceba que a comunicação ela é bem complexa, né? A gente faz isso todo dia, mas existem todo um sistema que a gente tem que seguir, né? E os alunos têm que prestar atenção nisso desde hoje, porque os ruídos é que causam os problemas. E eles causam problemas desde não arrumar a cama em casa, como problemas aí em níveis de política, em níveis, né, globais. Isso que é legal, eu lembrei que aconteceu comigo hoje, Mauro. Às vezes nós respondemos a uma pergunta, né? Na nossa mente a gente tem a ideia de que respondeu de forma completa, né? Mas não. Então, hoje me fizeram uma pergunta. Você vai necessitar o quê para a aula? A Lívia perguntou para mim. Professor, o que você necessita para a aula? Né? A senhora quer cadeira, mesa, notebook? Eu coloquei cadeira e mesa. Mas aí, na minha mente, lá, eu já estava pensando, eu e o Mauro, mas... Né? Aí eu falei, aí a Lívia perguntou, duas mesas, 2 cadeiras, ou seja, né, eu não respondi de forma completa ao que ela me perguntou. Então, estar atento na forma que você responde, né, a sua informação está completa, você respondeu o que a pessoa queria. Sim, ou não, está faltando informação. Então, ter sempre em mente isso, para a gente falar, mas eu respondi. Tá, você respondeu, mas será que você atingiu o que foi solicitado? Você comunicou de forma completa ou houve ruído? Ruídos, é exatamente isso. E legal que você falou aí também, né, de quem disse isso? A gente pode pensar na checagem de informações, né? Ainda mais hoje, né, que a gente tem essa questão da fake news muito forte, né? Então, checar essa informação. Então, mesmo que alguém diga, o exemplo que o Mauro deu, né? Foi o diretor, mas eu vou checar. Será que realmente foi o diretor? Porque se utiliza muito isso. A fala de uma autoridade, né, como se tivesse sido dita por ela, e não foi, e isso acaba reforçando muitas fakes. Né? Exatamente. Então, cuidado sempre, com as mensagens, é isso aí. Isso, sempre checar a informação e estar atento, né? Pensando aí, vamos abrir aqui, né, uma observação dessa questão das fakes. Então, essa informação, por exemplo, uma notícia, né? A notícia ela tem que ser clara e objetiva. Se ela estiver muito intensa, mexendo com as suas emoções, né, ela quer ali causar um desequilíbrio em você, então, estar atento, porque isso não é o objetivo. O objetivo é
comunicar de forma clara e objetiva, sem ficar causando tudo isso aí, né? Sem a pessoalidade, muita pessoalidade, né? É isso. Então, observem como, ponto a ponto, né, nós vamos fazendo a construção do texto, e se tiver um desvio, nós não vamos atingir aí a comunicação de forma efetiva e traz muitos estragos, né? Muitos estragos, muitos problemas. Pensando aí, então, agora em texto, o que será que é um texto, né? Nós vimos que a linguagem, então, é tudo aquilo que nós utilizamos para nos comunicarmos. E aí, texto, você poderia falar para a gente, Mauro, um pouquinho? Então, eu gosto muito de falar sobre essa questão do texto, porque tem uma metáfora que eu gosto de usar, né? Na verdade, não é bem uma metáfora, né? Porque é a origem da palavra, a etimologia, né? A palavra texto, ela vem da palavra têxtil, né? Ela vem do processo do tecido. Exatamente porque é aí que entra a questão da metáfora, né? Porque o texto, ele é uma construção. O texto não é um simples agrupamento de palavras, né? Às vezes a gente pergunta para os alunos, eles falam, junção de frases que criam orações, que criam períodos e parágrafos. Na verdade, não. O texto, ele parte primeiro de uma projeção. Então, ele tem que ser uma coisa preparada, projetada e planejada. Então, é como o tecido, desculpe, que é feito com a junção das linhas, né, que vai na vertical e horizontal e vão criando ali aquela trama tal, e vai fazendo a placa do tecido. O texto é a mesma coisa. Tem a ideia, tem a linguagem, tem o contexto, tem o locutor, tem o receptor, tem as intenções, né, que você vai usar. Então, tudo isso aí vai criar essa questão do texto. Falando na questão mais pragmática, né, o texto é todo enunciado verbal, e aí eu peço para pôr na tela, ou não verbal, que transmite uma informação completa ao leitor. Então, enunciado é tudo aquilo que você discursa, né? Tudo aquilo que você expressa, né? Pode ser uma palavra, uma frase ou uma imagem, e etc., porque existem vários outros tipos de linguagem. Para que consigamos interpretar corretamente um texto, precisamos levar em conta a linguagem utilizada, os elementos da comunicação, a situação, que é o contexto, né, em que foi produzido e que circula o texto, então, o contexto em que o texto foi produzido e está inserido. Então, todas essas variáveis aí, elas devem ser consideradas para a gente constituir necessariamente um texto. Isso. Só reforçando aqui o que o professor falou, geralmente quando perguntamos para o aluno, né, o que é um texto? Para o aluno tem que ser longo, ele sempre fala, né, longo, então vários parágrafos, várias linhas. Para ele, uma palavra não é um texto, ou uma imagem, ou apenas um som. Se transmitir uma informação completa, é um texto, tá, pessoal? Então, texto, tudo aquilo que vai nos transmitir uma informação completa, através de sons, imagens, oralmente, escrito, isto será um texto. Se não traz uma informação completa, não é um texto. Exatamente. Então, aí a gente tem alguns exemplos para vocês observarem, né, tudo isso que nós falamos. Então, a gente tem aí uma primeira tirinha, né, do Bichinhos do Jardim, a Dona Joana. Vamos fazer a leitura aí, Mauro, juntos? Vamos. As palavras mais bonitas da língua portuguesa são gentileza, infinito. E batata. E batata vai para o segundo lugar. Batata infinita, pensa numa coisa bela. Olha só. E aí, pensando em tudo isso que nós vimos, reflitam aí com seus colegas, com o professor. Vamos pensar aí na linguagem. Que tipo de linguagem nós temos aqui nessa tirinha, né? Nós temos a linguagem verbal, não verbal, mista. Qual que será o possível público-alvo, né, dessa informação? Será que é um público infantil, infanto-juvenil, público diverso? Também tem essa questão, né? Geralmente, quando tem uma tirinha mais colorido, o leitor, dependendo, né? Geralmente as crianças, né? Elas pensam que é somente para o público infantil. Mas não, né? Com certeza não. Eu adoro ler quadrinhos, independente do que for. Mas assim, tem essa ideia mesmo, né? Do colorido ser atrativo para o infanto juvenil, né? Isso, mas aí as tirinhas, né, são para todo tipo de público. Exatamente. É claro que, novamente, né, a mensagem, muitas das vezes, né, pode estar direcionada a um público específico, mas o gênero é para todos. Pode haver alguns tipos de tirinhas que têm mensagens apropriadas para certa idade, né? Principalmente quando ela tem um linguajar mais complexo, que vai para uma questão que tem que ter um pouco mais de vivência.
Aí você não pode dizer que é para todo o público, né? As crianças já não vão entender muito, a gente vai ter que explicar bastante. Mas o gênero, realmente, ele é usado para qualquer idade e dependendo da mensagem que você colocar, se apropria a qualquer idade. Isso, e pensando aí também na construção da ideia, observe aí no segundo quadrinho, né, que tem a palavra infinito. E os dois estão olhando aí para o horizonte. Então, tem essa ideia de infinito, né, de prolongado, a questão do céu, algumas estrelas. Então, olha como que o verbal e o não verbal se complementam de uma forma muito grande para que a mensagem, né, seja completa e atinja aí o seu objetivo, tá bom? No segundo, nós temos aí apenas uma imagem, né? A gente não tem aí a parte verbal. E temos um texto, reforçando aí, é um texto. Tá? Sim. Essa fotografia aqui, essa imagem, ela vai ter aí diversas possibilidades de interpretação, né? Dependendo do momento que você está aí, né? Eu, particularmente, como é que eu observo isso aí? Liberdade, né? Uma sensação de alegria, livre. Ao fundo, aí, a gente tem o mar, a questão de infinito, intenso, aquela brisa, aquela coisa gostosa de deixar tudo no mar, né? Deixa o mar levar, o carpe o diem, né? vento. Curtir a vida, viver, admirar as belezas naturais, né? Talvez seja isso, um respirar. O sol ao fundo, né? Essa sol questão ao aí fundo. do quente. Então, tem essa mescla, né? De, ao mesmo tempo que a gente tem o sol ao fundo, os cabelos dela voando, Sim, né? Então, a questão da essa questão de liberdade. brisa, né? Liberdade, essa intensidade, acaba intensificando aí essas sensações, né? Esses sentimentos. Então, observem que mesmo não tendo a parte verbal, a parte escrita, nós temos uma informação, conseguimos comunicar, né? Você teve a mesma percepção, Mauro, dessa imagem ou não? Eu acho que as suas percepções elas estão corretas, né? A questão de liberdade, o contato com a natureza, né? A alegria por estar ali curtindo aquele momento, né? O respirar, o ar puro. Acho que no momento que a gente vive, né? Ficar enclausurado o tempo todo, né? Então, quando você tem só essa ideia, já dá um certo alívio, né? Um pouco de angústia também, porque a gente quer isso logo. Mas eu acho que assim, você consegue perceber várias coisas, né, quando você vê essa imagem. E são coisas boas. Eu acho que todas são boas. Sim, sim. E aí, ao lado, nós temos algumas frases, né? Então, olá, bom dia. Isso aqui também é interessante, né? Às vezes você está lá cedinho e você passa por alguém e fala, bom dia, pessoal, bom dia. Nossa, gente, isso mata, né? O seu bom dia acaba. Então, a mensagem ali já foi distorcida, né? Eu quero para ser uma alegria, né? Uma coisa positiva. A questão da mão também, né? Então a gente tem aí o verbal e o não verbal. Bom dia. Você estende a mão, aquela mão assim, ó, morta. Então, vida, né? Então vamos estabelecer aí a comunicação. O seu interlocutor não está no mesmo pique, né? A mensagem, a comunicação, ela fica interrompida ali. Então, observem como, novamente, cada detalhe, a interpretação do mundo. Então, eu, particularmente, se eu falo bom dia para alguém, ela responde assim, a minha interpretação vai ser, ela ou ele, né? Não está muito bem, né? Talvez o boa tarde ele se anime, né? Então, tenta de novo lá no boa tarde e fala, boa tarde, tudo bem? Anima a pessoa, né? Sim. Quem sabe você não consegue alterar ali a mensagem, né? Como essa pessoa irá receber, tá? Depois temos aqui outra. Crianças, venham almoçar. Silêncio. O que você deseja? Tá? Aqui a gente colocou frases curtas, né? Só para vocês observarem aí como a informação é transmitida, aquilo que eu falei, que mesmo que eu tenha apenas uma palavra, se ela transmitir uma informação completa, é um texto. A questão da pontuação, né, Mauro? A gente pode aqui também pensar na leitura, como eu represento essa pontuação também, tá? O ponto de interrogação, né? Então, a entonação, tudo isso vai interferir na sua mensagem, tá? Aí, vocês têm para fazer com o professor de vocês aí, na sala de aula, uma atividade, outra tirinha da dona Joana, com o tema O Dilema das Redes. Então, vocês vão trabalhar aí na sala de aula agora, né? Vão reforçar os conteúdos com o professor de vocês. Espero que tenha sido interessante para vocês a aula. Vocês podem comentar depois lá no vídeo, né, no YouTube, mandar mensagens se vocês gostaram ou não, se foi interessante, tá bom? Muito obrigada, Mauro. Boa aula aí para vocês. Muito bom.
Até mais.